Então, pessoal, iniciando a gravação aqui, então a partir de agora vai ficar gravado para pessoal que não conseguir assistir. Tem 9 online no momento agora, então depois o pessoal vai conseguir assistir. O conteúdo de pneumática e de eletropneumática a gente já viu tudo, tá? O que a gente precisa fazer agora é ir tirando as dúvidas. Então, o que tinha na grade curricular sobre esses dois assuntos, a gente já esgotou. A gente já viu o uso de contador, já viu o temporizador, já viu o contador e já fez exercícios também. Eu vou enviar mais uma, vou enviar depois, assim que a gente finalizar isso aqui, mais alguns exercícios para vocês treinarem. Peço o seguinte, vão me enviando, eu já comentei, pode ser feito tanto no papel quanto no programa. No programa é mais didático, não é nem porque eu quero que faça no programa, vocês vão aprender mais se fizer no programinha. No primeiro vídeo lá do YouTube, ele ensina como baixar e instalar. Então, se conseguir instalar, é um programa bem simples, qualquer computador instala, não é difícil, não precisa de licença, também tem a versão demo lá. Então, todo mundo consegue fazer, me envia o programa, mas não conseguir, né? Precisa ter pelo menos, tem que estar com um notebook ou um computador. Não conseguiu, faz na mão. Vocês estão acostumados lá na sala a fazer na folha. Me manda a foto, tá? No WhatsApp, pode me enviar, mas mais para tirar dúvida, tá? Para ficar documentado certinho, eu gostaria que vocês enviassem no e-mail. Pode ser tanto do seu e-mail particular, para o meu, samueljanin2@gmail.com, ou do e-mail da turma. Só que se for enviado o e-mail da turma, vocês têm que colocar o nome de vocês, senão eu não vou saber de quem que é, beleza? Então, para ficar oficial a entrega tanto das fotos do exercício como do programinha, igual vocês já estavam acostumados, pelo e-mail, tá? Pelo WhatsApp é mais para tirar dúvidas, senão fica ruim eu receber tudo pelo WhatsApp, vai acabar bagunçando e também não vai ficar documentado lá, beleza? Então, dessa primeira lista aqui, eu percebi que não tem dúvidas de pneumática. Até se tem, vocês me corrijam, hein, me interrompam. Ou se quiser, depois que eu fizer essa explicação inicial, falar, não, professor, daquela primeira lista ficou uma dúvida disso e daquilo. Mas até alguns alunos até já tinham terminado ela na época que começou a quarentena. Beleza? Eu vou deixar ela aberta aqui, minimizada, caso surja alguma dúvida sobre essa lista, a gente abre na sequência. Tá. Tô olhando no grupo aqui, ver se tem alguma coisa. Não, tá. Beleza. Agora, dessa outra lista, tem duas dúvidas, mas como a gente tem bastante tempo, a gente pode ir resolvendo uma por uma. Esse exercício aqui, ele é bem complexo, tá? E aí o legal é que ele explora algumas coisas que a gente pode aprender e aplicar para qualquer outro exercício, tá? Principalmente por essa parte aqui de baixo, que algumas pessoas não entenderam. Então eu recebi dúvidas sobre ele, que é sobre essa parte aqui de ciclo contínuo, ciclo único e tal. A gente chegou a comentar sobre isso, mas mais na pneumática simples, não na eletropneumática. Beleza? Então vamos ver aqui o que esse exercício tá dizendo. Um cesto contendo discos de aço deverá ser mergulhado em ácido sulfúrico ao acionar um botão de partido. O cilindro de duplação deve avançar de acordo com o processo de produção. O cesto deve permanecer por 15 segundos mergulhado e o retorno deve ser automático através de um fim de curso. O circuito deve possuir ciclo único, ciclo contínuo, parada de emergência, eliminação da parada de emergência, com indicador óptico para emergência e contagem do tempo. Tá? Então, na verdade, é muita informação. Se você for ver a máquina, ela é um pistão que avança e recua. Mas eu já tinha comentado com vocês que o que deixava mais complexo os sistemas pneumáticos era a parte de emergência, de fazer funcionar como deve o sistema. Tá? Então, primeiro, vamos pensar, vamos lá no Fluid Sim. Então, a gente vai pegar o que tem de pneumática nesse exercício. Olha, é um pistão só, tá? Então, é um pistão só. Eu vou colocar na pneumática sempre compressor, tá?
fazer pequenininho aqui, porque agora o diagrama elétrico ele acaba ocupando mais espaço. Compressor, o filtro, a válvula 5 duas vias. E essa válvula 5 duas vias, ela obrigatoriamente tem que ser duplamente pilotada, tá? Eu já comentei, mas eu vou comentar de novo. Tem coisa que dá para fazer na pneumática, mas quando a gente está trabalhando com eletropneumática, é muito melhor você fazer tudo elétrico. O que quero dizer com isso? Por exemplo, se eu quero fazer uma lógica E ou uma lógica OU, existe a válvula E e a válvula OU, tá? Então eu poderia colocar dois botões aqui, se é botão, eu posso colocar dois botões aqui e fazer a lógica E e deixar só o temporizador de forma elétrica. Mas isso não é feito, tá? A pneumática a gente vai usar ela quando eu só tenho a pneumática para usar. Se existe a possibilidade de fazer elétrico, a gente vai fazer só elétrico, tá? Não vai fazer uma parte pneumática, uma parte elétrica. O que vai ter de pneumática aqui é só o essencial, que é filtro, compressor, a válvula central e o pistão, só, tá? Essa válvula central, ela vai ser ou com simples solenoide ou com duplo solenoide. Então, a gente não vai usar ela pilotada, colocar outros botões. Então, se o exercício falou para colocar um botão e retornar por sensor, é um botão elétrico e um sensor elétrico, tá? Um fim de curso elétrico que vai acionar o solenoide. Então, toda a parte de acionamento pneumático é através dos solenoides. Esse exercício aqui, ele não pediu especificamente, tá? O exercício não pediu especificamente para fazer com simples ou duplo solenoide. Só verificar aqui, ó. Ele avança e recua, ele falou que o cilindro é de duplação, tá? Mas não comenta se a válvula é de duplo ou de simples solenoide. Essa daqui seria de simples, né? Se eu coloco solenoide de um lado e mola do outro, eu tenho a válvula de simples solenoide. Ou tiro a mola e coloco solenoide dos dois lados, tá? Qual que está certo? Os dois estão certo, tá? Tudo que você fizer com uma válvula de duplo solenoide, você faz com a válvula de simples solenoide também. A ligação é um pouco diferente, mas as duas vai funcionar igual. Se o exercício não pede, né, você pode fazer dos dois jeitos. Duplo solenoide é um pouco mais simples de fazer, mais fácil. Então você pode optar por fazer assim. Na prática, você vai usar a válvula que você tiver e, no caso de você estar fazendo um projeto do zero, você vai comprar a que tiver mais barato. Normalmente, a mais barata é a simples solenoide, tá? Então, essa é uma das vantagens. Tem umas aulas para trás aí, eu acho que eu já comentei isso em umas 2 aulas, que as vantagens e as desvantagens, tá? Não é errado fazer em um e outro. Tem vezes que eu coloco no exercício, eu coloco lá que tem que ser com tal válvula, mas isso aí é por que eu faço isso? É para obrigar vocês, ou forçar vocês a treinar os dois tipos. Porque senão aprende de um jeito, e como as duas resolve os dois problemas, o pessoal aprende de um jeito e faz só daquele jeito. Não, eu só sei fazer ligação com simples solenoide, só sei fazer com o duplo solenoide. E aí, às vezes, vai montar, só tem lá. Às vezes, nos projetos mesmo, a gente vê isso. Falar, não, tem uma aqui, essa válvula que você quer, mas ela é simples solenoide. Ah, professor, mas eu fiz o diagrama com duplo solenoide. Tudo bem, refaz o diagrama e muda ali algumas ligações para fazer da outra maneira. Por que é mais fácil um pouco com duplo solenoide? Porque não precisa do selo. Aqui, essa válvula ela tem memória. Se eu pulso de um lado, ela vai chavear e vai esperar, vamos dizer assim, o comando do outro lado para ela chavear. Beleza? Só vou ver o barulhinho do WhatsApp aqui, o que é. Tá. Pistão de duplação. Beleza. O que tem de nomenclatura? Quando eu desenho a parte pneumática, existem duas coisas que eu tenho que fazer a nomenclatura. A primeira é dos solenoides. Os solenoides, você vai usar a nomenclatura Y. Aqui tem que clicar na bolinha, 2 cliques na bolinha. Sempre maiúsculo, Y1 e assim sucessivamente, Y2. Tá? O pistão, esse pistão mantém aquela nomenclatura de A mais e A menos, tá? Sempre o A mais sendo 100 e 100 e o A menos sendo 0 e 0. Espera aí que tem mais alguém entrando aqui, eu vou aceitar aqui. Tá. Então,
o A mais 100, 100, o A menos 0, 0. Tá? Parte pneumática terminou? Sim, só isso. Tá? Se tiver que pôr botão, temporizador, fim de curso, é tudo elétrico. Minimizo a parte pneumática e vou para a parte elétrica. Na parte elétrica, eu sempre vou ter o 0 embaixo, o 24 em cima. Se eu tenho dois solenoides, o Y1 e o Y2, eu vou ter que arrastar 2 solenoides aqui, tá? E aí eu já expliquei também em várias aulas. Deu certo, Luana? Amor! Oi? Fala, Paulo. Opa, deu certo? Eu sim, tá escutando, hein? Tô. Tá, ó, eu tô falando aqui sobre o exercício, esse aqui do sexto, tá? Como fazer ele, essa parte de ciclo único e ciclo contínuo aqui, tá? Fechou. Tá, continuando aqui. Então, se eu tenho dois solenoides, um Y1 e Y2, aqui no diagrama elétrico vai ter que ter dois. Independente de como você vai ligar, você vai ter que ter um aqui chamado Y1. Eu gosto de desenhar ele aqui antes já de fazer as ligações. Para a gente fazer essa correlação, que você não pode desenhar um solenoide lá e esquecer ele aqui. Ou eu tenho Y1, Y2 e falta aqui. Tá? E aí, qual que é a ideia? Quando você energizar esse Y1, o pistão vai avançar. E é isso que que tem que ser feito na cabeça de vocês. Toda a lógica de avanço antes era um pouco mais simples, porque eu mandava ar aqui do lado esquerdo. Agora não, eu vou energizar esse Y1, mas aqui no diagrama elétrico, tá? Então, quando eu energizar ele aqui no diagrama elétrico, ver se eu pego uma caneta aqui. Quando eu energizar ele aqui no diagrama elétrico, você vai fazer com que avance o pistão. E o Y2 vai fazer com que recue o pistão. Então, aqui eu vou ver agora lá no exercício o que eu tenho que ter de lógica de avanço e lógica de recuo. Tá? Mas se eu tenho um sistema que avança e retorna com duplo solenoide, isso aqui é obrigatório. Vamos dar uma olhada no exercício lá para ver o que mais que eu tenho. Primeiro, nunca lê tudo. Quando tem muita coisa, você vai indo por partes. Esquece aquela parte de acionamento, de avanço, de recuo, não. Vamos ver aqui em cima. Ele tem que mergulhar. Isso aqui, o mergulhar em ácido sulfúrico, só por curiosidade, é chamado de decapagem química. Então, quando vai ser feita a pintura ou está sendo finalizada uma peça, para retirar a gordura ou oxidação, para dar um acabamento na peça, vai pintar com primer e tinta. Primeiro passa no ácido para tirar tudo quanto é tipo de impureza, e aí depois vai passar para o processo de pintura. Então é o exercício aplicado. Como que ele vai avançar? Deve avançar de acordo com o processo de produção e permanecer avançado 15 segundos. Tá? Ele vai avançar após o acionamento de um botão. Então, eu tenho que ter aqui um botão que vai fazer ele avançar. Só que ele vai avançar e não vai retornar imediatamente. Ele vai avançar e vai ficar avançado 15 segundos. Isso quer dizer o quê? Que ele avança por botão e o retorno dele tem que ser temporizado. Ele não pode retornar imediatamente. Vamos fazendo aqui, botão, pulsador aqui, para fazer ele avançar. Então, esse botãozinho aciona o Y1 no 0, tá? Beleza, ele vai avançar. Como que eu sei que ele avançou? Porque ele vai precisar avançar e do jeito que está escrito o exercício, dá a entender que é para começar a contar o tempo depois que já tiver mergulhado. São 15 segundos após o avanço. Ou seja, como que eu sei que avançou? Eu preciso de um sensor. Como que cria sensores aqui? A gente usa um contato desse e o que chaveia ele? É um rolete. Isso é um sensor. Tá? Então, esse sensor aqui vai me dizer quando o pistão avançou. Para que isso seja verdade, para que ele me diga quando o pistão avançou, esse cara aqui tem que ser o sensor A+. Tá? Esse aqui tem que ser o sensor A+. Esse sensor A+, ele vai acionar o Y2? Não, isso aqui estaria incorreto. Se esse sensor A+ acionar o Y2, ele só vai avançar e já vai bater.
seria algo automático. Eu vou ter que ter alguma coisa intermediária aqui, tá? Por isso que eu já deixei para o lado aqui esse Y2. Eu preciso temporizar. Temporizar depois do quê? Depois do avanço, tá? Então, primeiro avança, depois temporiza, tá? Então, aqui, o que é um temporizador? Um temporizador, conforme, acho que é a aula 4, né? Conversei com vocês sobre isso, você vai energizar uma contatora, só que essa contatora ela não comuta os contatos imediatamente, tá? Ela atrasa, ela temporiza. Então, aqui, ó, a gente tem, ele está junto nos relés, tá? Relés ou contatoras. Tem esse que é o relé comum e tem o relé temporizado, tá? O relé temporizado, você vai energizar ele. Então, esse aqui é o branquinho. Você vai ter, quando ele for energizado, ele vai demorar um tempo, tá? Eletricamente, ele é construído com um capacitorzinho. Então, enquanto esse capacitor não carrega, ele não estabiliza a tensão ali e não chaveia, tá? Isso é só por curiosidade. Então, aqui, nomenclatura de temporizador. A gente usa K, que é a nomenclatura de contatoras ou relés, e depois T, tá? Porque ele não é um relé qualquer, é um relé temporizado. Ele vai, quando ele for energizado, ele já não vai chavear imediatamente, ele vai demorar um tempo para que isso aconteça. Nesse caso, eu só vou usar um, então eu poderia deixar só KT, mas eu gosto de sempre colocar o número. Por quê? Se eu uso mais de um temporizador, é obrigatório você colocar KT1, KT2, KT3. Então, eu já vou colocar sempre, tá? Esse é o primeiro e único, mas é o KT1 que eu estou usando, tá? Beleza, então quando o pistão avançar, ele vai acionar o temporizador e vai energizar o KT1. Beleza, e como é que eu faço para esse KT1? Aí sim, depois de 15 segundos, então já vou alterar aqui, ó, tá vendo que aqui tá 5 segundos? Então tem que ser, ele pergunta quanto tempo é para esperar para chavear os contatos? 15 segundos. Como que eu faço para esse aqui adicionar isso? Um erro muito comum é o pessoal vir e colocar esse solenoide aqui embaixo, tá? Isso tá errado. Dá a impressão que ele vai, por exemplo, a energia vai parar ali e depois passar aqui para o Y2. Não é assim que funciona, tá? Ele tem que ter uma trilha só para ele na lateral ali. E aí sim, eu vou lá, vou puxar um contato aberto, tá? Puxei um contato aberto. Quem que é esse contato? É um contato do KT1, tá? Vai ter lá KT1. Quando ele muda o desenho, quando passar os 15 segundos, esse contato aqui vai fechar e aí sim vai energizar o Y2 e aí sim vai voltar ao pistão, tá? Até aqui não é muito complicado. E aí, como vai funcionar esse sistema? Pressionei esse botão de liga e desliga, ele vai avançar o pistão, avançou, pressiona o sensor, energiza o contador, né, que é um relé, passou 15 segundos, ele fecha esse contato, fechou esse contato, aciona o Y2 e retorna. Tranquilo até aqui. Deixa eu... Tenho que aceitar mais um aluno aqui. Tá. Agora, tá faltando os detalhes, né? Um cesto contendo o disco deve ser mergulhado, acionar um botão de partida, o cilindro avança, retorno automático através de um fim de curso. Isso está acontecendo, você não pressiona nada para ele voltar, ele volta depois de 15 segundos. Então o temporizador é automático? É, só que ele é um automático, é diferente de imediato. Ele não é um retorno imediato, ele retorna automaticamente após 15 segundos. Eu só tenho o comando para avançar, mergulhar ali o cilindro. Agora vamos ver aqui embaixo o que mais ele está pedindo. Pode ver que eu não fiz a parte de cima ainda, tá? Ele está pedindo o seguinte: o circuito deve possuir ciclo único, ciclo contínuo, parada de emergência e eliminação da parada de emergência. Espera aí um pouquinho. Primeiro, como que eu faço para ter um ciclo único e um ciclo contínuo? Se eu fizer a ligação dessa forma aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou ligando tudo isso aqui lá no 24 volts. Se eu for simular, esse sistema ele vai ter um ciclo único. Por quê? Eu clico aqui nesse botão, ele avança, temporiza, tá? Vai demorar 15 segundos ali e retorna. E aí ele executa um ciclo único, beleza? Quer dizer que
toda vez que eu clicar no botão, ele vai fazer um mergulho lá no ácido uma vez só. Ó, retornou agora. Então, aqui já é um ciclo único. O ciclo único é você colocar um botão pulsador. Então, o ciclo único ele vai ter um comando manual, tá? Ele vai ter um comando manual, e esse comando manual é feito por um botão pulsador. Isso é um ciclo único. E um ciclo contínuo. O ciclo contínuo ele é um pouquinho diferente, tá? Eu vou trocar esse botão pulsador por duas coisas. Primeiro, eu vou colocar um botão com trava. Vou colocar um botão com trava. Esse botão com trava, ele vai ficar travado. Porque essa é a função dele, né? Eu não coloquei qual botão que é esse, S1, S2, porque a gente tem que completar a parte de cima. Vamos deixar só o botão com trava. Só que o que acontece? Se eu acionar esse botão aqui, eu vou deixar esse temporizador só com 3 segundos, tá? Porque senão fica muito ruim de simular para a gente fazer aqui o teste. Vamos simular lá, botão com trava. Olha o que acontece. Eu travo o botão, ele avança. Depois dos 3 segundos, ele energiza e fica tudo energizado. Está energizado o Y1 e está energizado o Y2. O que acontece? O pistão não retorna. Tá? Ele não retorna porque está dando conflito, ele está energizando os dois lados. Então não adianta deixar só o botão com trava aqui. Eu tenho que pensar o seguinte, quando que esse botão com trava tem que funcionar? Olha, esse botão com trava ele serve para avançar o pistão. Então ele tem que funcionar quando o pistão estiver recuado. Ou seja, sempre que eu vou colocar esse botão com trava, para fazer ciclo contínuo, não é só o botão com trava que vai estar aqui. Vai ter que ter também um sensor a menos. Tá? Vai ser sempre o a menos? Não. Aqui é o a menos porque esse botão com trava ele está servindo para avançar o pistão. Então, você vai colocar em série aqui uma condição de que o pistão esteja realmente recuado. Como que eu faço isso? Eu coloco um sensor a menos. Agora, olha que interessante. Fazendo o mesmo teste. Fazendo o mesmo teste de antes. Travei o botão. Ele avançou o pistão. Avançou o pistão. Só que quando avança, ele abre esse a menos aqui, tá? Por quê? Porque o pistão deixa de ficar recuado. Então, quando temporiza e manda voltar, ele realmente volta. Porque aí o botão está travado, mas o sensor está fazendo a função de abrir esse contato aqui no momento desse pistão avançar. Beleza? Então, isso é um ciclo contínuo. Perceba que eu estou simulando aqui, enquanto eu estou falando, o sistema está funcionando. Ele já mergulhou diversas vezes lá. Tá? Então, esse botão com trava inicia um ciclo contínuo. E o botão pulsador sozinho inicia um ciclo único, que é avança e recua. Tá? Agora, se o exercício quer as duas coisas, ele quer que a máquina, vai estar lá no painel da máquina vários botões. Esse sensor aqui não aparece no painel da máquina, vai estar instalado lá em algum ponto da máquina. Mas eu vou ter um botão com trava que vai fazer o ciclo único e um botão pulsador que vai fazer o ciclo contínuo. Mas para a máquina ter os dois, isso aí é um comando alternativo. Tá? Lembra da válvula ou alternadora? Eu quero fazer uma coisa ou outra. Pode ser que uma hora o operador queira fazer um ciclo contínuo e outra hora ele queira fazer um ciclo automático, que é deixar mergulhando várias vezes lá. Né? Para que isso funcione, no diagrama elétrico, você tem que ter esses comandos em paralelo. O que quer dizer isso? O comando anterior não era um botãozinho pulsador? Era. O comando atual, vamos dizer assim, não é um botão com trava seguido de um sensor? Sim. Então, esse aqui tem que estar em paralelo com esses dois. Tá? Não posso colocar em paralelo com um só. Ele tem que estar aqui, ó. Ele tem que estar em um ramo que esteja paralelamente a esses dois componentes. Por que isso? E aí a questão de organização aqui vai da paciência de vocês, né? Então, tá bonitinho aqui em paralelo. Olha que interessante. Vou simular. Se eu pressiono esse botão pulsador, ó, é um ramo, ele avança, conta o tempo e retorna. Tá? E o que esse sensorzinho vai ficar acionando? Vai, mas como esse botão está destravado, não vai influenciar em nada. E aí, por outro lado, eu tenho a alternativa, por isso que é uma lógica de alternância. Tá? É uma lógica ou, só que feita de forma elétrica. Isso aqui eu tinha comentado com vocês já lá em sala e também em outros vídeos que a lógica ou na elétrica ela é uma ligação em paralelo.
Então, acionou o botão com trava, isso aqui vai funcionar infinitamente, tá? Então, ciclo único e ciclo contínuo no mesmo sistema é isso daqui, tá? Botão. Por isso que eu falei que esse exercício ele agrega muito. Então, a gente já está falando bastante sobre ciclos aqui. Como que faz isso? Qual que está certo? Nenhum está certo. Vai depender da máquina ou do operador o que ele quer fazer. Os dois está certo, beleza? Vamos continuar lá que ainda tem um detalhinho aqui para fazer. Então, o circuito deve possuir ciclo único e ciclo contínuo. Já tem. A gente já colocou o ciclo único e ciclo contínuo. Parada de emergência e eliminação da parada de emergência. Isso aqui está escrito de uma maneira meio estranha, mas é aquele botão de emergência de bater e girar, tá? Parada de emergência e eliminação da parada de emergência é um botão com trava. Na elétrica, no diagrama elétrico, a gente simplesmente pega um botão com trava normalmente fechado. Por quê? O botão de emergência, se ninguém mexe nele, ele deixa passar a eletricidade, tá? É só se deu algum problema, você bate e ele interrompe. Então, sempre que a gente tiver que interromper alguma coisa ou usar ali como emergência, é um botão normalmente fechado para que quando ele for acionado, ele abra. Beleza? Tá. Vamos pegar aqui, ó. Botão com trava normalmente fechado. Beleza? Tá. Vou deletar isso aqui. Deletei isso aqui. Normalmente, a gente estava acostumado a usar esse botão aqui, ó. Esse aqui como o botão de emergência, tá? É um botão normalmente fechado, simples. Esse outro aqui, ele é um botão normalmente fechado e normalmente aberto no mesmo contato, no mesmo botão, tá? Ele tem duas saídas, ele tem a saída número 1 e a saída número 4. De 2 para 1, ele é normalmente fechado. De 2 para 4, normalmente aberto. Isso aqui serve para colocar a luz de emergência, que é a que ele está pedindo aqui. Indicador ótico de emergência. Tá? A polícia está chegando aí. Deixa eu tirar esse microfone. Tá. Então, a gente tinha ligado direto. Agora, vou passar pelo botão com trava, que é o que a gente sempre faz isso. Podem olhar nos outros vídeos lá. A gente nunca vai fazer a máquina sem um botão de liga e desliga e um botão com trava. Aqui, precisa colocar o botão liga e desliga da máquina? Sim, tá? Porque esse botão com trava aqui, ele vai estar no painel da máquina e não vai ser o de liga e desliga. A gente teria lá nem que for uma etiqueta diferente. Então, um botão com trava normalmente fechado, um botão com trava normalmente aberto, né? Já comentei com vocês o que era cada um deles. Um é o liga e desliga da máquina, o outro é o botão de emergência. Beleza? Deixa mais bonitinho. Tá. A luz está aqui, o LED indicador. Ó. LED indicador. E você pode colocar ele aqui, tá? Ou a gente tem a opção de girar ele aqui, rotação 90 graus, ele vai ficar de pé, tá? Um dos bornes dele no 0 volts, aqui embaixo, e o outro é nessa outra saída do botão de emergência, tá? Para que serve isso? Só para ele ficar ligado quando o emergência estiver pressionado, tá?
Às vezes a máquina não tá funcionando e o pessoal não sabe por quê, vai ver o emergência está pressionado. Então vai estar sempre esse LED indicador. Aqui o exercício está completo, tá? Vamos simular ele. Então, lembrando, aqui está com 3 segundos, para a gente não ter que ficar esperando 15 segundos, mas a máquina pede 15, tá? Primeiro, se o emergência estiver acionado, esse aqui, pera aí um pouquinho, tá errado. O botãozinho tá certo, mas a gente tem que rotacionar ele. 1 é a entrada, tá? E 2 e 4 são as saídas dele. Então vamos rotacionar ele 180 graus. Aí, agora vai. Tirar aqui. Se o botão de emergência estiver pressionado, ó, tá pressionado, ele vai energizar esse LED indicador. No painel vai estar indicando que o botão de emergência está energizado. E aí nada do que eu fizer aqui para baixo vai funcionar, tá? Não, não funciona. O botão de emergência está aqui justamente para interromper a passagem do 24 volts que faz a alimentação de todo o circuito aqui. Beleza, agora, se o emergência não está pressionado, eu ligo a máquina aqui em cima, né? Ligo a máquina aqui em cima e depois eu tenho a opção ou pressionar um botão pulsador e a máquina fazer um ciclo só, ou travar esse botão com trava e a máquina fazer infinitos ciclos até que eu resolva desligar isso aqui. Beleza? Tá. É isso. Então, pessoal, o Angel, você que tinha... Tá aí o Angel, não? Ele que tinha mandado dúvidas sobre esse exercício. Fala aí, Angel. Fala, E aí, tudo certo? tudo, só que falta um indicador óptico no relé temporizador e eliminação de parada de emergência. O que seria isso aí? Não, então, ó, aqui, o ótico é esse aqui, é o LED indicador, Aham, tá? Que mas é para quando a emergência estiver acionada, quando a emergência estiver acionada, ele vai estar indicando ali. Esse eliminação da parada de emergência tá mal escrito, vamos dizer assim, porque todo botão de emergência, ele vai ter já, você acionou ele aciona a emergência, ó, e aí clica de novo, ele desaciona. É basicamente isso. Aquela frase, né? Deixa eu ler aqui. A parada de emergência e eliminação da parada de emergência é só para que você coloque um botão de emergência, tá? Não é qualquer botão com trava. Aqui tem que ser aquele que bate e gira para destravar. É basicamente isso, mas daí tá escrito de uma maneira estranha. entendi. E o temporizador tem que ser duas, né? É o indicador óptico para o temporizador e um para emergência. Não, o temporizador vai ser só esse aqui para fazer avançar. Estou entendendo, mas não preciso falar que A tem que ter contagem do também um tempo. indicador óptico. É, tem que ter também um indicador óptico. Então, é que aqui, ó, ele não tem. O que ele está pedindo ali é o seguinte: para toda vez que acionar a emergência, ele contar quanto tempo tá, quanto tempo ele tá parado, vamos dizer assim. Entendo. Só que desses, usando só essa parte de eletropneumática, e a gente não vai usar esses daqui da parte de ladder ainda, ele não tem como fazer. Então pode deixar sem essa parte, tá?
Mas Tá seria bom. que além do indicador, um contador de tempo ali. Tá? Eu posso até, por exemplo, colocar um contador aqui. Não, mas aí é gambiarra. Para poder contar quanto tempo está parada a máquina ali, a gente teria que usar os outros comandos digitais. Mas, por enquanto, a gente não vai ver isso aqui. Beleza? Bom. O outro exercício que surgiu dúvida é este daqui, ó. Esse, tá? Teve alguns alunos que fizeram só esse pistão central, tá? Não está errado, na verdade, mas para ficar mais completa, tá muito sucinta aqui essa descrição. Desenvolva o circuito eletro-hidráulico para prensa, na verdade, eletropneumático, para a prensa abaixo, e leve em consideração os seguintes aspectos. Sistema bimanual de segurança. Esse sistema bimanual, ele não quer dizer só 2 botões, tá? Além de ser 2 botões, eles precisam ser em série, tá? Para que seja um acionamento de segurança. Então, igual tá mostrando ali, o cara com uma mão em cada botão para poder não colocar a mão ali embaixo. E use um pressostato para comandar o retorno dos atuadores. Eu fiz um vídeo explicando o uso do pressostato, tá? Eu não sei se é o quarto ou o quinto, mas eu já falei sobre esse exercício aqui. Só que para fazer o acionamento desses 2 pistões, tem que fazer uma outra coisa aqui que eu vou mostrar para vocês. Qualquer ideia aqui, você pressiona os 2 botões e ele baixa essa grade, correto? Depois ele vai fazer, avança, aciona, faz aqui a prensagem, né, a moldagem dessa peça de plástico aqui, retorna, e aí retornando, ele pode retornar junto com essa grade. Mas qual que é o problema? Ele meio que dá um conflito ali, desse pistão descer e subir antes, né, de subir a grade. Então, como que resolve isso aqui? Nesse caso, a gente vai usar 2 pistões. 2 pistões. Só que um deles vai ser simples solenoide e não duplo, tá? Vocês já tentaram fazer esse exercício com os 2 pistões ou não? Já. Com o da grade também? Ó, vou chamar esse aqui de B+. E C+. Não, B-. Ok. Tá. Em vez de ser de ser 2 solenoides, eu vou tirar um solenoide desse, fazer com mola, Y1, Y2 e esse aqui o Y3. Tá? Aqui, esse pistão A aqui, que tem os 2 comandos, vai ser a grade, tá? Que ela eu vou querer que a grade vai descer, esperar a prensagem e depois subir. Então, esse daqui é o da grade. E esse outro, o B, é a prensa. Tá? Vocês têm como prensa. E esse aqui, proteção. Não precisa colocar esses nomes, tá? E como que vai ser o acionamento? Primeiro, o acionamento vai ser por 2 botões. Dois botões pulsadores.
tá? Em série, então, igual eu comentei, não é só colocar 2 botões, tem que ser em série. Um botão normalmente aberto e um normalmente fechado aqui em cima. O fechado é o emergência, o aberto é o liga e desliga da máquina. Esse aqui é o S0, ok? Esse aqui é o S1, ok? E aí, na sequência, o S0 e S1 sempre emergência e o liga e desliga da máquina. E na sequência, continua com S2 e S3, tá? Esses dois botões, se aqui eu tenho os 3 solenoides, Y1, Y2 e Y3, eu vou ter que ter no diagrama elétrico 3 solenoides também. Todos esses, Y1, Y2 e Y3. Eu vou juntar um pouco mais aqui para ter mais espaço. Então, solenoides, 1, 2, 3. Tá? Esse A é a proteção. Quando pressionados os dois botões, primeiro desce a proteção. Então, esse cara aqui é o Y1. Pressionou os dois botões, desceu a proteção. Tá. Pressionou os dois botões, desceu a proteção. Desceu a proteção? Como que eu sei que a proteção já baixou? Olha, a proteção é esse pistão A. Quando ele estiver na posição A+, eu sei que a proteção já baixou. Então, eu posso e devo usar um cilindro de simples ação, o sensor A+, rolete, acionamento por rolete. Baixou a proteção, aciona o sensor, ele energiza essa segunda solenoide. Quem que é a segunda solenoide? É do pistão B, tá? Então não vai ser Y2, aqui é o Y3, porque é do pistão. Beleza? Aqui. Então, o pistão manda baixar a proteção baixada, daí por segurança, proteção baixada por segurança, faz com que avance a prensa, que é o pistão B. Beleza? E agora, como que eu sei que já prensou? Né? Isso aqui não, a descrição não está muito, muito sucinta, né? Inclusive teve alguns alunos que me mandaram mensagem no WhatsApp pedindo explicação. Então, isso aqui é a moldagem de plástico. Então, ele precisa de uma certa pressão, né? O pistão vai incrementando a pressão ali, ele vai aumentando a pressão até que dê a deformação correta no plástico. Então, para automatizar a máquina, quando deu certa pressão na linha, então essa pressão não vai ser imediatamente, avançou, o pistão já dá a pressão máxima. Não, ele vai avançar e aí vai incrementando a pressão até que moldou o plástico. E aí, essa pressão é de 12 MPa. Então, quando deu 12 MPa, você sabe que já está na hora de retornar ao sistema, porque já fez o serviço dele. E é aqui que entra esse pressostato. Como usar o pressostato, eu já tinha explicado na aula passada. Tá? Só que na aula passada, a gente usou o pressostato, mas eram com os dois pistões aqui com duplo solenoide. E aí ele dava conflito. Quem tentou fazer desse jeito, viu lá que dava errado. Ele avançava e depois ele mal retornava e já avançava de novo. Tá? Para a gente pegar o pressostato, primeiro, ele tem um componente pneumático e um componente elétrico. Vamos puxar aqui primeiro o componente pneumático. Aqui. Instrumentos de medição e sensores. Sensor de pressão. Tá? Então, esse aqui é um sensor de pressão. Qual que é a linha
que vai estar medindo a pressão. Qual linha vai estar medindo a pressão do pistão? Esse aqui é o pistão B, que é a prensa. Quando ele avançar, vai estar pressurizada essa linha aqui, ó, que sai de 4. Então, vamos dizer lá que seja 12 MPa para moldar esse plástico. Então, vai estar aqui e pressurizou, ele vai chavear esse contato aqui. Aqui a gente tem que pôr uma letra. Eu vou colocar aqui P1, tá? Que é a pressão lá do sistema. Beleza? Agora, eu preciso, então essa é a parte pneumática, ali é uma conexão pneumática, tá vendo? E ele tem a parte elétrica. Tá aqui, ó. Sensor de pressão é a parte, vamos dizer assim, é o componente elétrico desse mesmo sensor aqui. Tá? Na verdade, isso aqui é uma peça só que daí ele tem uma conexão para mangueira e aqui as conexões elétricas, uma conexão de engate rápido para medir de fato a pressão. Na verdade, tem um diafragma que empurra e fecha esse contato. É bem simples o funcionamento desse sensor. E aqui eu tenho o sensor propriamente dito. Como que ele funciona? Você precisa energizar os contatos BN, BU. Beleza? E quando esse contato fechar, você vai ter esse positivo aqui sendo liberado nessa saída. Tá? É como se ele fosse... quando der a pressão lá, ele vai energizar isso aqui. Beleza? Tá. E quando der a pressão, eu vou mandar voltar o pistão? Não. Se eu mando voltar esse pistão aqui, é aqui que dava o conflito. Por exemplo, se eu tivesse um Y4 e aí deu a pressão, eu mando voltar esse pistão, ele dá conflito. Por quê? Porque o sensor da proteção está mandando ele ficar avançado. Então, o que a gente vai fazer é, aqui eu coloco o Y2, ou seja, deu a pressão, você vai mandar voltar a proteção. Tá? Mandar voltar a proteção, Y2. E para que a proteção não volte antes, né? Para que a proteção não volte antes do pistão, a gente pode colocar aqui no retorno da proteção, que é o A, uma válvula de estrangular a pressão. Tem como fazer isso de forma elétrica? Não, tá? É algo intrinsecamente pneumático. Então aqui a gente vai colocar a nossa válvulazinha para estrangular a vazão e fazer com que a proteção aqui retorne de forma mais lenta. Vou colocar aqui 5% só. Ok. Eu vou colocar essa simulação um pouco mais lenta. Vamos simular. Beleza. A emergência não está acionada. Ligou a máquina. O que acontece quando liga a máquina? Nada. Só energiza esse sensor aqui. Mas ele vai acionar o solenoide? Não, porque não deu a pressão aqui. Beleza? Como que esse sistema avança? Ele avança ao ser pressionado 2 botões pulsadores. Quais? O S2 e o S3. Então eu aciono o S2. Aqui o pessoal fica com dúvida. Como é que eu faço para acionar os dois ao mesmo tempo? Você precisa segurar no CTRL. Segura no CTRL, pressiona um. Aí ele vai manter pressionado. Daí você vem e clica no outro. Para poder simular é assim. Tá? Beleza. Então, ó. Pressionou. Ó. Já devem ter visto o que tinha de errado aí, né? Eu esqueci de ligar. Eu copiei e colei essa válvula e esqueci de fazer ligação aqui. Tem vários desenhos que às vezes me mandam. Tem o detalhezinho é bem simples, mas quem tá fazendo não vê. Tá. Então, acionou os dois, o pistão vai avançar. Vamos simular de novo. A proteção. Então, ó, o pistão A é a proteção. Acionou os dois, ligou a máquina, acionou os dois, avançou o pistão, desceu a proteção. Desceu a proteção, avança o pistão. Avançou o pistão, ele aciona o sensor. Aqui não acionou ainda.
tá? Por que não acionou? Aqui, esse sensor eu chamei de P1. Eu tenho que vir aqui e chamar de P1. Tá? Tem que vir ali e chamar de P1 também. Avançou. Ó. Voltou. Tá vendo que a proteção ainda não terminou de voltar? Agora que ela terminou de voltar. Avançou, baixou a proteção. Avança o cilindro, deu a pressão, volta o cilindro antes da proteção. Na verdade, fala, professor, estão voltando os dois juntos. Sim, tá voltando os dois juntos. Tem como fazer para voltar só a proteção e depois o cilindro? Tem, mas é mais fácil fazer usando o CLP. Então, essa forma aqui é como se fosse uma adaptação para funcionar os dois sistemas. Esses sistemas eles são ditos indiretos. Por quê? Eu movimento 2 vezes o mesmo pistão antes de movimentar o outro. Tá? Não é um sistema intercalado. Baixa a proteção, prensa, volta a proteção, volta o pistão. Não. Tá? Eu teria que baixar a proteção e aí desce e sobe o pistão para daí voltar a proteção. Então, ele cria alguns conflitos, como é o caso lá de dar acionar os dois lados dessa válvula aqui, beleza? Esse eu acho que era o Gustavo. Tá por aí, Gustavo? Só, alguém tinha dúvida desse exercício, não? Não? Professor, Oi? no nosso programa aqui, eu não consegui achar esse sensor. Ó, ele tá aqui na parte de pneumática. Ele tá com uma das válvulas. Esse aqui você conseguiu achar? Só essa parte aqui? Sim, esse aí eu consegui. Tá, não, então você pode fazer o seguinte, Gustavo. Você vamos tirar esse sensor aqui. É bom que você falou isso aí, porque é a outra versão, né? Ó, Gustavo. A gente vai puxar um contato. Porque, assim, fisicamente, o que é esse sensor? Já até comentei. Esse sensor, ele tem uma membrana metálica. Tem uma membrana metálica e quando a pressão pressiona ela vai empurrar o contato e fechar ele, tá? Então, é como se fosse um fim de curso que é pressionado pela pressão, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu chamei de P1 esse sensor aqui, né? Quer dizer que quando o ar pressionar, ele vai ativar essa variável P1 aqui. Eu posso vir nesse contato e chamar de P1 também. O programa reconhece. Tá? Então, aqui, ó. Se você não achar aquela outra parte do sensor, você faz um contato aqui que de fato é o que vai acontecer. Você vai vir o sensor, ele tem a entrada para ar e as conexões elétricas ali como se fosse dois bornes de um sensor de fim de curso, tá? E aqui funciona igual. Aquele outro lá era mais a simbologia. Ó, avançou, avança a prensa, deu a pressão, ele energiza e manda voltar. Beleza? Beleza? Esse aqui deu certo aí, né? Porque se você achou esse pneumático, tranquilo. O Sim, outro sim. tá em sensor de instrumentos de medição. Sensores e instrumentos de medição. Mas aí, dependendo da versão, talvez não tenha. Mais alguém, pessoal, tem dúvida? Eu vou só completar. Eu só vou completar a minha xícara de café ali e já volto, tá? Vou parar de gravar aqui. Uma para não ficar gravando um tempão o fundo da sala ali. E outra também porque já deu 1 hora. E o vídeo, se ele fica muito grande, é ruim depois de carregar no YouTube. Tá? Então a gente tirou a dúvida desses 2 exercícios. Se alguém quiser ir no banheiro, só 5 minutinhos mesmo. Agora, acho que
Nem dá 5 minutinhos. Agora é 8h31, 8h36 em ponto, eu já retorno aqui. Não sei se vocês quiserem, nesse meio tempo, me mandar dúvida no WhatsApp. Eu vou completar minha xícara de café e vou dar uma olhada no WhatsApp antes de voltar aqui, beleza?